Fundos de ações. Um dos jeitos mais fáceis e práticos de você, investidor, investir no mercado de ações. Nesse vídeo, nós vamos te mostrar quanto rendeu R$1.000 investidos nos 3 fundos mais populares do Brasil. Nos 3 fundos de ações mais populares no Brasil. Além de mostrar a rentabilidade, vamos pontuar algumas vantagens e também algumas desvantagens de você investir em fundos de ações. Assim, você vai conseguir avaliar para você se faz sentido ou não você investir em um fundo de ações. Deixando bem claro, um rápido disclaimer, nós aqui do Clube do Valor recentemente lançamos um fundo de ações que você pode conhecer melhor aqui, né? O link vai estar aqui embaixo, mas primeiro assista esse vídeo aqui, beleza? Bom, então se isso parece interessante para você, fica aqui comigo até o final, presta atenção nesse vídeo e de cara já deixa um like para nos fortalecer e fazer com que a nossa mensagem chegue a mais e mais lugares, beleza? Então, Carvalho, roda a vinheta aí e já voltamos aqui pro conteúdo. Buenas, antes de mais nada, tô aqui com o José, ó, não sei se você tinha visto ele aqui ou não, e o José vai dar aí os primeiros avisos, presta muita atenção no que ele vai falar. Então, antes de começar, eu preciso deixar aqui muito claro. Olhar só a rentabilidade de um fundo, pode ser de ações, pode ser um multimercado, não é o jeito certo de tomar uma decisão. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Outros fatores, como a estratégia utilizada pelo gestor, o histórico dele, as taxas cobradas pelo fundo, principalmente, a gente vai ver que esses fatores devem sim entrar na sua análise na hora de escolher um fundo para investir. Perfeito, José. Então, posto isso, vamos lá, tá? O primeiro ponto, a gente colocou aqui, a gente vai mostrar a rentabilidade dos fundos mais famosos do Brasil. E o que são fundos mais famosos? A gente teve uma reunião longa, né, José? Uma reunião longa de uns 40 segundos em que a gente decidiu qual era o critério do fundo ser famoso. E qual é o principal critério? É o número de cotistas que tem cotas que investem nesses fundos. E é claro, né? Além disso, o fundo ele tem que ser da classe Ambima, fundo de ações, e ele não pode ser um fundo de índice. Como assim um fundo de índice? Um ETF, né? Como exemplo, sei lá, o BOVA11, que é um ETF, é um fundo que replica o índice Bovespa, beleza? Tem que ser um fundo em que o gestor tem maior liberdade para selecionar as ações. E aí, a gente decidiu isso numa reunião de 40 segundos e o José ficou com a árdua tarefa de cruzar aqui as bases de dados do Economática e trazer quais são estes fundos mais famosos. Então, José, se você quiser apresentar aí a lista dos 3 fundos mais famosos para ver se é o que o nosso espectador aqui tá pensando, a bola tá contigo. Mas antes para não te cortar, você que tá nos assistindo, comenta aqui abaixo qual você acha que é o fundo mais famoso de ações do Brasil. Vou dar 5 segundos aí para você comentar, porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai te pegar de surpresa, tá? Não é o que você tá pensando. Quer ver? Vai lá, José, agora tá contigo. Então, de trás para frente. O terceiro fundo de ações mais famoso do Brasil é o Itaú Ações IBRX Ativo, fundo de investimento em cotas de fundo de investimento. Ele é gerido pelo pessoal do Itaú e o fundo ele tem como objetivo buscar uma rentabilidade acima do índice IBRX 100. Ele atualmente tem 594.636 cotistas, ele não cobra taxa de performance, mas cobra uma taxa de administração de 4% ao ano. Alerta! Alerta! Putz grila, meu. Caiu o monitor aqui. Vá, os screencast, velho. Na câmera não aparece mais nada. Nós voltamos aqui pra gravação. Então. Não, pessoal, falando sério aqui, tá? Tem que chamar atenção. 4% de taxa de administração, assim... Pensa numa comida salgada. Aí você vai lá e dá um banho de sal nessa comida. É isso que é 4% ao ano de taxa de administração. É extremamente salgado. Porque faça chuva, faça sol, o gestor vai ganhar R$4 a cada R$100 que você investiu nesse fundo por ano. Investiu R$100.000, está pagando R$4.000 por ano para o gestor. É diferente de uma taxa de 2% de administração com uma de performance que você só paga se estiver ganhando do Ibovespa. É 4%, faça chuva, faça sol. Muito, muito, muito alto, tá? José, vai lá, vai pro segundo fundo mais famoso do Brasil. Então, o segundo fundo mais famoso do Brasil também é gerido pelo Itaú. Dessa vez é o Itaú Ações Blue, fundo de investimento em cota de fundo de investimento.
O objetivo desse fundo é bem parecido com o de antes, mas agora o objetivo dele é superar o Ibovespa, que é um outro índice de ações. Atualmente, ele tem 688.622 cotistas, não cobra taxa de performance e também cobra 4% ao ano de taxa de administração. Tô brincando. Ó, mesmo alerta, tá? Mesma taxa, altíssima. Vamos ver se esses fundos vencem o Ibovespa cobrando tanta taxa, né? E o maior fundo, José, o mais famoso, agora é o Alasca, né? Então, o fundo mais famoso do Brasil é o Bradesco FICFIA, o Bradesco Fundo de Investimento em Cota de Fundo de Investimento em Ações. Ele é gerido pelo Bradesco, como você já poderia adivinhar. Ele tem como objetivo superar o Ibovespa no longo prazo. Ele atualmente tem 820.765 cotistas. E caso você esteja se perguntando qual a taxa dele, a taxa de administração também é de 4% ao ano. Então, os 3 fundos mais famosos do Brasil, que tem 594 mil, 688 mil e 820 mil cotistas, respectivamente, tá? Se somar tudo isso, dá quase 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. Talvez tenha uma sobreposição, algum infeliz que investe em 2 desses fundos. Eles cobram todos 4% ao ano de taxa de administração, tá? E aí, além de pensar que está muito caro, você também pode estar pensando algo como... Os 3 maiores fundos de ações são de grandes bancos. Cadê o Alasca? Cadê o Forpus? Esses fundos que eu ouvi falar recentemente, nos últimos anos, e que tem uma performance legal. Pois é, só para você ter uma ideia como tem muita gente ainda investindo cegamente atrás do que os bancos orientam, tá? Eu falo cegamente, por quê? Porque nem tudo, eventualmente, algum gerente vai orientar vai ser ruim, mas um fundo com taxa de 4% de administração, para mim, é algo assim, intragável, tá? Quando o José me mostrou isso aqui, putz, cara, eu não conseguia acreditar, tá? Mas para você ter uma ideia, o fundo Alaska Black Institucional FIA, que é o fundo com a maior quantidade de cotistas do Alasca, ele tem cerca de 125 mil cotistas atualmente e é apenas o 9º maior fundo em número de cotistas atualmente. Tá? E se você é cotista do Alasca ou de algum outro fundo citado, seja citado aqui, seja não citado, comenta aqui abaixo qual fundo você é cotista, por quê, o que você gosta nele, pra gente trocar ideia aí entre os clubistas, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui, José, né, pro motivo que fez quem tá nos assistindo clicar nesse vídeo, né, que é para mostrar quanto teria rendido R$1.000 nesses fundos. Então, vou passar a bola aí pra ti e tu conduz aí, José, para mostrar aí o experimento que fizemos. Então, para mostrar a rentabilidade desses fundos ao longo dos anos, eu preparei alguns gráficos de evolução patrimonial do que teria acontecido se você tivesse investido R$1.000 em cada uma das datas que eu vou apresentar. Além dos fundos, vai também estar nesse gráfico o Ibovespa e o IBRX, que são os índices de ações que a gente tem aqui no Brasil, que esses fundos se propuseram a superar nesse longo prazo. Então, para os períodos que a gente analisou, primeiro é desde o começo do ano. Por que desde o começo do ano? Porque a gente sofreu uma forte queda ali em fevereiro, março, devido à crise que a gente está enfrentando em todo o mundo. Então, nesse gráfico que está aparecendo na tela agora, nesse prazo curto, que é poucos meses, né, desde o começo aqui de 2020, quem foi o grande vencedor dessa evolução patrimonial foram os índices, né, o IBRX e o Ibovespa com essa linha em preto mais forte. Agora, o segundo período que eu peguei foi desde o início de 2018. Por que 2018? Porque ali na metade do ano a gente teve a greve dos caminhoneiros, que foi uma outra crise que a gente enfrentou aqui no Brasil. E como vocês podem ver, a performance deles foi bem parecida nesses últimos 2 anos. Mas mesmo assim, os índices performaram melhor do que os fundos de investimento em ações. E esse terceiro gráfico aqui, eu peguei desde o início de 2016. Por que 2016? Porque é quando começa um forte bull market aqui no Brasil, onde praticamente qualquer coisa que tu comprava subia, se valorizava. E é o que a gente consegue ver no gráfico. Nos primeiros anos, houve um forte movimento de valorização, tanto nos fundos como nos índices de ações que a gente está comparando. E nesse prazo de 2016 até hoje, até aqui o final de julho, mais ou menos, também quem vence são os índices, o IBRX e o Ibovespa. E por fim, esse último gráfico aqui, eu peguei desde o começo de 2008, em janeiro de 2008, poucos meses antes daquela crise que a gente teve bem forte ali em 2008. E, como vocês podem claramente ver, ao longo dos anos, nessa evolução patrimonial, no longo prazo, quem ganha são os índices, o IBRX 100 e o Ibovespa, mostrados ali no gráfico com linhas em preto. Então, só para responder o título desse vídeo, começando em 2008 e parando hoje, o resultado que você teria é esse que está aparecendo aqui embaixo da tela. Se investido no Ibovespa, teria cerca de R$1.640,
Se investido no IBRX, teria cerca de R$ 2.065, e nos outros fundos são esses resultados abaixo dos índices que você está vendo aqui embaixo. Bom, e por que tão pouco? Por que os fundos foram tão mal, tá? Eu poderia levantar várias hipóteses, mas a principal é o que eu já falei aqui, taxa de administração. Um fundo que cobra 4% ao ano de taxa de administração, ele dificilmente vai superar um benchmark. Por quê? Porque a cota do fundo, ela já reflete essa cobrança. A cota do fundo, ela varia da seguinte forma: quanto o ativo, as ações do fundo renderam, menos o passivo do fundo, menos os custos que o fundo tem. E taxa de administração é custo, tá? Então, fundos com taxas altíssimas de administração não vão vencer o mercado. E se você é um desses 820 mil cotistas, abra o olho, peça o resgate e passe a investir aí num ETF ou em algum outro fundo de ação. Não precisa nem ser no nosso aqui do Clube do Valor, que é um fundo com taxa zero de administração e apenas taxa de performance, tá? Taxa zero de gestão. Nós, gestores, não ganhamos nada, a não ser que você também ganhe e que o fundo supere o Ibovespa, tá? E que fique claro, quer dizer que todos os fundos são ruins? Não, não quer dizer. Existem bons fundos no mercado brasileiro. E, de novo, não quero só puxar a sardinha para o nosso lado. Nosso fundo recém surgiu, tá? Mas tem outras gestoras independentes que têm bons fundos de ações, que são fundos vencedores aí ao longo dos anos, ao longo, eventualmente, até das décadas. Só para citar alguns exemplos: Alaska, Leblon, Verde, Dínamo, enfim. Por isso, na hora de decidir entre investir em um fundo de ações ou não investir, ou em qual fundo decidir, não esqueça de fazer as TEDs. Como assim fazer as TEDs? Analisar as taxas do fundo, a estratégia do fundo, como o fundo diversifica a sua carteira, depois olhar a tática do fundo, olhar a economia que investir no fundo vai te gerar, se é que vai gerar economia, e aí, com base em tudo isso, fazer a delegação ou fazer a terceira TED, que é transferir o seu dinheiro da conta para a conta da corretora para você aplicar no fundo, tá? Recentemente aqui no Clube do Valor lançamos aí um fundo de investimento em ações nessa última semana, e aí você pode conhecer mais, saber mais, eventualmente, se você achar que faz sentido aplicar, clicando nesse botão aqui em cima ou no primeiro botão na descrição, beleza? E obrigado aí por estar conosco aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para levar essa mensagem para mais e mais pessoas, e nos vemos na próxima. Um grande abraço e até lá. Até mais.